Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos conhecer algumas das pressuposições dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Iremos analisar a inexistência de viés nos mínimos quadrados ordinários. Para isso, nós começamos com algumas pressuposições em que, considerando o nosso modelo populacional, nós temos y relacionado à variável explicativa x, beta 0 intercepto, beta 1 inclinação e o erro ou perturbação. Nós vamos estimar beta 0 e beta 1 por meio dos mínimos quadrados ordinários. E aí nós temos a pressuposição de linearidade nos parâmetros. Quais são os parâmetros? Beta 1 e beta 0. Nós precisamos também que a amostragem seja aleatória, de um tamanho n qualquer, proveniente de um modelo populacional. Que a nossa variável explicativa x tenha variação amostral, e essa hipótese então falhará se o desvio padrão amostral ou a variância de x for igual a zero. E, importante, nós precisamos a média condicional zero do erro para todo o valor de x. Isso implica em dizer que o erro e a variável explicativa x são independentes. E nós vamos ver que, quando essa pressuposição falha, também falha a propriedade de inexistência de viés dos mínimos quadrados ordinários. Vamos demonstrar essa inexistência de viés tomando aqui beta 1 chapéu, o estimador, que é dado por essa expressão, que também pode ser representada dessa forma. Então, o numerador pode ser representado aqui, o que muda é essa parte. E como que isso pode ser feito? Primeiro, tomando apenas o numerador, nós podemos abrir essa multiplicação, como está indicado aqui. E nós vamos lembrar que o somatório de i indo de 1 a n xi é simplesmente x barra, que é a média, vezes n, que é o número de observações. E, neste caso aqui também, nós temos somatório de 1 indo até n, x barra, só que eu vou somar n vezes. Então, aqui também é igual a n vezes x barra. E, como nós temos x barra e y barra que não tem esse subscrito i, ou seja, são constantes, nós podemos passar aqui para fora do nosso somatório. Então, fica dessa forma. E aqui, como estava lá, os demais termos. E aí, da nossa propriedade, que isso daqui é igual a nx barra, nós reescrevemos aqui. Esse daqui também vai ser nx barra y barra. Veja que você vai ter menos com mais, então esse termo vai se anular, conforme você pode verificar aqui. Então, nós ficamos apenas com esses dois termos. Veja que nesses dois termos, o yi e o yi é o termo comum. Então, nós podemos colocar em evidência yi e nós temos xi menos x barra. Então, como está indicado aqui. E então, nós chegamos que este termo é igual a esse termo. E aí nós representamos nosso estimador, nosso numerador dessa forma, porque em yi nós vamos substituir por beta 0, beta 1x mais erro. E aí distribuir, então vou ter beta 0 vezes esse primeiro termo, beta 1x vezes o primeiro termo e assim sucessivamente. Nós precisamos lembrar então que beta 0 novamente é uma constante, nós podemos passar aqui para fora. A mesma coisa com beta 1. Então,
estão aqui de fora. E agora nós lembramos que esse termo é igual a zero por meio dessas propriedades. Se isso é igual a zero, então zero vezes beta zero, esse termo some. Este outro termo está aqui, ó. Então pode ser escrito dessa forma. E veja que este termo é o mesmo do denominador. Então aqui nós já vimos que vai dar zero. Isso daqui vai dar o mesmo termo que está no numerador ou que está no denominador. Então isso aqui vai dar 1 vezes beta 1. E esse último termo, o que nós vamos fazer? E nós vamos então aplicar o valor esperado, a esperança de beta 1 chapéu dado x em toda essa forma. Fazendo isso, então, nós temos o valor esperado de beta 1 dado x mais o valor esperado deste termo dado x. Como é dado x, a esperança dos termos x, x em relação a x, nós podemos tirar tudo isso para fora. E aí nós ficamos com o valor esperado do erro em x. Mas lembra que uma das pressuposições é que isso seja igual a zero. Então aqui, todo esse termo, zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Então o valor esperado do estimador, beta 1 chapéu x, vai ser igual a beta 1, que é o verdadeiro valor de beta. Já para beta zero, nós vamos tomar maneira populacional pela média, então y barra, beta 0, beta 1, x barra e o erro barra. Então nós temos que beta 0 é y barra menos beta 1 chapéu x. Nós vamos inserir isso aqui. E aí nós ficamos então com esse termo, que é o y barra, menos, simplesmente substituindo. Então, nós vamos ter beta 0, beta 1 menos beta 1 chapéu, x mais erro. Aplicando o valor esperado em tudo isso, nós temos aqui que é uma constante. Nós vimos que esse termo, valor esperado de beta 1 chapéu dado x, é igual a beta 1, ou seja, beta 1 menos beta 1. Isso aqui é zero. E nós, de novo, temos o valor esperado do erro dado x igual a zero. Então, chegamos aqui que o valor esperado de beta 0 chapéu dado x também é beta 0. Então, se tivermos uma amostra típica, essa estimativa será próxima do verdadeiro valor populacional, beta 1 e beta 0. Embora que nem sempre é possível obter uma amostra boa, podemos obter uma amostra ruim, e com base nisso teremos um valor, uma estimativa distante do valor ali de beta 1. Se isso é diferente de zero, os estimadores são viesados. Isso ocorre quando nós temos fatores em U que afetam y e que estão correlacionados com x. Então, como nós vimos, esse termo implica uma correlação do erro com x. Se isso ocorre, nossas estimativas são viesadas e podemos obter uma correlação espúria, ou seja, teremos, pela estimativa do modelo, uma relação entre y e x que não será verdadeira e que se deve por outros fatores que afetam tanto y que estão correlacionados com x. Vamos fazer agora uma aplicação quando nós temos esse problema de viés. Para isso, nós vamos considerar aqui o exemplo de Woodridge, em que nós temos MEF10, que é o percentual de alunos que foram aprovados no exame de matemática, e essa variável LNCHPRG, que é o percentual de alunos aptos a participar de um programa de merenda escolar. Perceba que nós temos então apenas uma regressão simples, uma variável dependente explicada por uma variável independente, e que o erro inclui todas as variáveis que afetam
MET 10, mas que não foram incluídas na regressão. E, a princípio, nós esperamos que a participação no programa de merenda escolar melhore o percentual de alunos aprovados. Mas, contudo, as características desses estudantes que participam de merenda escolar, que são estudantes carentes, têm outras variáveis que podem estar incluídas no resíduo, mas e correlacionadas com essa participação no programa. E isso levará a um viés nas nossas estimativas. Vamos ver essa aplicação com dados no programa Stata. Então, nós vamos agora trabalhar no Stata. Nós vamos carregar o banco de dados, clicar em Open. O banco de dados que nós vamos utilizar é MAP93. Vou clicar em Abrir. Veja que há muitas variáveis nesse banco de dados, nós vamos utilizar apenas duas. E agora nós vamos carregar o do file. Vou clicar aqui em Open e vou selecionar aqui Aula 3 viés. Abrir. E aí nós teremos esse do file. Então aqui, a primeira coisa é carregar os dados. Nós já fizemos isso. Nós vamos então estimar um modelo relacionando a aprovação no exame de matemática à participação do programa. Para isso, nós vamos usar o comando reg, que é para regredir, MET 10, variável a ser explicada, e no caso apenas uma variável explicativa. Vou selecionar a linha 14 e clicar nesse botãozinho, executar seleção. Feito isso, nós encontramos essas estimativas, que nós temos a constante, o intercepto significativo, 1%, e nosso interesse é para essa variável que é significativa. E esse resultado indica que, se a participação de estudantes no programa de merenda escolar aumentar em 1 ponto percentual, a percentagem de estudantes que passam no exame de matemática cai em aproximadamente 0,32 pontos percentuais, o que não faz muito sentido, uma vez que a participação no programa de merenda escolar espera-se que aumente a performance dos estudantes e, por conseguinte, que eles sejam aprovados no exame de matemática. Mas então esse resultado negativo pode ser explicado por outras variáveis que estão incluídas no erro, como a taxa de pobreza das crianças, que afeta negativamente a performance desses estudantes, e que essa variável incluída no erro também está correlacionada com a variável LNCHRG, ou seja, está correlacionada com a participação dos estudantes no programa. Então, isso leva a essa estimativa viesada para o nosso coeficiente, motivo pelo qual raramente utilizamos o modelo de regressão linear simples, ou seja, que tem apenas uma variável independente explicativa, uma vez que normalmente incluímos outras variáveis para tentar controlar os efeitos, as variáveis que estão incluídas no erro, e evitar um viés nas estimativas quando essas variáveis no erro estão correlacionadas com variáveis explicativas do modelo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.